Olá pessoal do Primeiro Super, eu sou a professora Viviane e vou resolver com vocês hoje a tarefa passada pelo professor Ville, apostila 3, módulo 7, exercícios 9, 10, 12, 13, 14 e 15, que foram os indicados pelo professor. Então vamos lá. No provérbio, sobre o processo de formação de palavras, né? No provérbio, quem com ferro fere, com ferro será ferido, podemos afirmar que as palavras em destaque apresentam o mesmo. Aqui, pessoal, as duas palavras em destaque são fere e ferido, né? São duas conjugações diferentes do mesmo verbo, o verbo ferir. Aqui na terceira pessoa e aqui no particípio. O que nós temos que lembrar? Que o mesmo verbo, em conjugações diferentes, terá o mesmo radical. Essa tranquila, né? Acho que todo mundo conseguiu de boa. 10. O 10 era um pouquinho mais complicado porque ele tratava de linguagem literária. Então, a gente tinha que analisar com bastante atenção. Ele perguntava, assinale a única alternativa em que o sufixo inho da palavra em negrito se refere a tamanho. O sufixo aqui que indica diminutivo, pessoal, ele pode ter várias significações na língua portuguesa, principalmente quando se trata de uma linguagem literária. Então, ele pode assumir sentido pejorativo, sentido afetuoso ou sentido de tamanho mesmo. Nesse caso, nós vamos ter que analisar cada uma das alternativas para ver qual delas é o sentido de tamanho. A primeira alternativa falava: queria que tudo fosse igual, sem esparrame nenhum, nunca, sem espanto novo de assunto, mas o pessoal da família, cada um lidando com suas miúdas obrigações, no usozinho. Usozinho aqui foi até um neologismo criado pelo Guimarães, uma característica desse autor, não tem a ver com tamanho, tá? Não é o tamanho do uso aqui. Então, não é a alternativa A. B. E ele abanava a cabeça que sim, sorria mansinho que pudesse, para ser bobinho, tá? Bobinho, nesse caso, pessoal, não é também sentido de tamanho. A gente pode aproximar até um sentido pejorativo ou até mesmo afetuoso, mas o sentido de tamanho não, tá? Não é que ele é um bobo pequeno. C. E tinha pelinhos brancos entremeados no casco. Aqui, embora possa ter o sentido afetuoso também, né, pelinhos, a gente pode aproximar o sentido de tamanho. Pelinhos pode ser pelos pequenos, tá? Então, vamos guardar aqui a alternativa C, que até agora é a que mais faz sentido, e vamos analisar as outras. E mandando embora a Cuca Pingo de Ouro para lugar onde ela não ia reconhecer ninguém, já estava quase ceguinho. Nesse caso aqui, também sentido afetuoso, tá? Não é o sentido de tamanho. Você me ensinazinho a dançar, Chica? Outro neologismo, né? Aqui com a brincadeira com o verbo. E também não tem sentido de tamanho, nesse caso aqui não. Tá? Então, aqui mais faz sentido a alternativa C mesmo, pelinhos, no sentido de pelos pequenos. 12. Assinale a opção em que nem todas as palavras provêm de um mesmo radical, tá? Aqui, pessoal, dentre essas palavras aqui, nós vamos perceber que a maioria vem de um mesmo radical, exceto em uma alternativa. Vamos analisar também. Noite, anoitecer e noitada. Noitada e anoitecer são palavras derivadas de noite, tá? Então, eu consigo aí aproximar não, né? Consigo perceber que vem de um mesmo radical. O mesmo radical de noite aqui está aqui e aqui. Luz, luzeiro e alumiar. Nesse caso aqui, pessoal, luz e luzeiro é uma palavra derivada de luz, mas alumiar é um verbo aqui que não tem o mesmo radical de luz e luzeiro, tá? São radicais diferentes. Enquanto aqui o radical é luz, né? Luz também. Aqui a gente pode aproximar do lume, né? São radicais diferentes, embora o sentido seja muito próximo, o radical é diferente, tá? Então, a alternativa B é a correta. Uma que poderia trazer dúvidas, outras eu acho que foi tranquilo, mas era a alternativa C. Incrível, crente e crer. Por que que incrível tem o mesmo radical de crente e crer? A gente aproxima incrível com algo extraordinário, né, o sentido. Mas o primeiro sentido no dicionário eu coloquei aqui. É aquilo que não é crível, aquilo que não se pode acreditar. Então, in, prefixo de negação, crível, aquilo que se acredita. Incrível, não se pode acreditar. Então, sim, tem o mesmo radical das palavras crente e crer, tá? As outras eu acredito que foi tranquilo. Exercício 13. Dentre as alternativas, assinale aquela em que ocorrem dois prefixos que representam a ideia de negação.
Nesse caso aqui, pessoal, a gente tinha que ver quais prefixos representam a ideia de negação. Essa eu acho que também foi bem tranquilo. Na alternativa A, a gente já consegue perceber. Impune é aquele que não foi punido, tá? E acéfalo é aquele que não tem cérebro. Tá? Então, 2 prefixos de negação aqui, o in e o a, que são 2 prefixos de negação. Nenhuma das outras alternativas eu acredito que cause dúvida, até pelo sentido, né? Tranquilo. Vamos lá. O exercício 14 e 15, 16 ele não pediu para que nós fizéssemos, era sobre esse texto aqui. Eu vou para o exercício 14 e depois a gente volta no texto, no trechinho que nos interessa. O exercício 14 era um exercício de interpretação. Então, de acordo com o texto, podemos afirmar que o analfabeto funcional é aquele que... O que é analfabeto funcional, pessoal? Ele define aqui no texto. Eles frequentam ou frequentaram a escola. Mesmo os que sabem ler e escrever têm dificuldade para compreender textos curtos e localizar informações, inclusive as explícitas. Quanto à matemática, lidam com os números que são familiares, como os de telefones e preços, ou realizam cálculos simples. Até aqui, pessoal, a gente já consegue chegar na resposta. Se a gente olhar a alternativa C, a gente vai ver que ela definiu analfabeto funcional como aquele que conhece os números que utiliza no dia a dia, tem dificuldade para compreender textos curtos, que é justamente aquele trechinho que a gente leu, tá? Então, a correta aqui é a alternativa C. 15 era um exercício dissertativo, tá? Pedia para que vocês retirassem o radical dos verbos aqui. Retire apenas o radical dos verbos destacados da passagem. Observam e produzem, né? O verbo observar e o verbo produzir. Aqui, pessoal, eu fiz a divisão certinho do que é cada partezinha aqui, tá? Fica mais fácil para a gente identificar o radical do verbo nós pensarmos no infinitivo. Então, qual é o infinitivo do verbo observam, né? Observar. Tá? Então, o radical aqui, ele da primeira conjugação, então a vogal temática é o a, e o radical é o observe, sem a vogal temática, tá? O tema aqui seria observa com o a. Produzem, mesma coisa, produzir, um verbo da terceira conjugação, vogal temática i, portanto, e o radical, sem a vogal temática aqui, né? Porque não é o tema, ele quer só o radical, produze até o z, tá bom? E eu coloquei até a desinência verbal aqui, que caracteriza o modo, o número e a pessoa. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado e até a próxima aula.